Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. É importante para mim, é importante para você. E o Espírito Santo de Deus, ele tocou o meu coração durante 2 semanas, e eu fiquei pensando neste tema e algumas coisas vieram à minha mente. E eu quero falar sobre santidade. Santidade, e mais precisamente, santidade, olhando para ela não como algo performático, como performance, olhando para ela como a nudez, o desnudamento de uma alma. Santidade, então, é nudez, é desnudamento de alma, e não desempenho, não performance. E para falar sobre isso, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que Jesus ele tem um encontro com os discípulos, e Jesus então começa a falar com os discípulos, ensinar os discípulos sobre o que era realmente a santidade, o que era a adoração verdadeira a Deus. E ele usa como exemplo, e ele vai usar para isso como lição aos seus discípulos, um exemplo que não deveria ser seguido, que é um exemplo, ao meu ver, muito embora Jesus não fale diretamente ali no texto que eu vou ler com você daqui a pouco, que é Mateus 6, do verso 1 até o verso 6, mas Jesus ele está falando com os fariseus, a respeito dos fariseus, que eram aquela turminha, aquele tipo de gente que Jesus diz lá em Mateus 23, e ali em Mateus 23 Jesus vai pegar pesadíssimo com eles. Jesus diz assim: vocês não entram no céu, impedem quem deseja entrar no céu por conta das atitudes deles, por conta de tanta coisa ruim que eles faziam. E pensando nisso, eu lembrei de um sermão que eu ouvi, acredito que lá em 2017, 2018, que o pastor dizia assim, que se você pedir para um cristão do lado do Ocidente, um cristão, completar essa frase assim, Deus é... Provavelmente ele vai dizer assim, Deus é amor. Provavelmente ele vai dizer, Deus é fiel. Mas se você pedir para um judeu, para um israelita, completar a mesma frase, Deus é, ele vai dizer, Deus é santo. E provavelmente, e muito mais completo, ele vai dizer, Deus é santo, santo, santo. Porque na cultura e na tradição de Israel, eles carregam esse sentimento desta santidade de Deus, que Deus ele é santo. E outra coisa também, estudando um pouquinho sobre isto, eu fiquei pensando que santidade é um dos atributos de Deus que ele é bem difícil da gente compreender e entender na essência mesmo, explicar mesmo do jeito que deveria e merecia ser explicado. Talvez seja um dos atributos que você olhe na Bíblia, busque de Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar não tanta facilidade para explicar. E por ser imagem de Deus, e lógico que nós somos uma imagem, nós refletimos a imagem de Deus, fomos criados a essa imagem de Deus. Eu e você, nós compartilhamos dos atributos de Deus. Logicamente também que, de uma maneira muito ínfima, muito menor, dos atributos que Ele tem, por sermos imagem, criados à imagem dele, a gente acaba demonstrando isto, como, por exemplo, amor, como, por exemplo, misericórdia, como, por exemplo, fidelidade. Eu e você, como servos de Deus, como alguém criado à imagem de Deus, a gente acaba carregando isso, essa luz menor, mas que tem o início e o start na luz maior que é Deus. Agora, tem coisas que Deus não compartilhou com a gente. Existem alguns atributos que não são compartilháveis da parte de Deus comigo e com você. Por exemplo, Deus não compartilhou comigo a onipresença, nem com você. Eu estou aqui hoje, domingo, dia 30, no Brasil. Ainda que eu desejasse estar em outro lugar, eu não consigo.
eu não tenho essa capacidade, este poder. Deus também não compartilhou com a gente a onipotência, o Deus Todo-Poderoso. Não, tem momentos na tua vida que você se sente bem, você cita o Salmo, e não é mentira, e não é por demagogia, não é por hipocrisia, porque você está desse jeito mesmo. Em Deus eu salto muralhas. Você acaba repetindo muito Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem dia que você está borocochô, tem dia que você está todo apequenado, tem dia que você está todo se sentindo limitado, e às vezes você não sabe nem o porquê que você está assim. Por que você está se sentindo dessa maneira? Deus também não compartilhou isso com a gente. A onisciência também não. Nós achamos saber, nós pensamos saber, mas a gente não consegue saber. E um outro atributo que Deus ele não compartilha com a gente, e eu quero que você preste muita atenção, porque até o final você vai entender do que eu estou falando, é a santidade. A gente é convidado à Bíblia para ser santo, e é isso que a gente vai falar hoje. A Bíblia nos convida a essa santidade, mas a santidade de Deus, ela não é compartilhada, ela é compartilhada só um pequenino, sei lá o quê, átomo da santidade dele. Ele não compartilhou conosco a santidade dele. E aí você diz assim, mas por que não, pastor? Porque a santidade de Deus é aquilo que difere Deus de todos os seres. Todo ser que existe no planeta, todo ser criado, tudo que você pode contemplar com os seus olhos, tudo que o ser humano olhou, mesmo a grandeza da criação, como lá no Salmo 19, diz que um dia faz declaração a outro dia, uma noite conversa com outra noite, sem que há som, sem palavras, toda essa beleza que você olha e você fica deslumbrado, você fica assombrado, nada é como Deus. E quando a gente olha para a santidade de Deus, quando a gente olha para Deus na sua santidade, a santidade de Deus não é apenas e tão somente pureza e sem pecado, ou a santidade de Deus não é algo que revela para mim e para você a sua perfeição, não, é o que revela a alteridade de Deus, aquilo que só Ele é. Só Deus é santo. Ninguém consegue ser santo como Ele. Revela a transcendência de Deus. Deus revela um monte de coisa, mas a santidade é algo que é único em Deus e sempre será único em Deus. É na santidade de Deus que a gente acaba tendo um encontro com essa majestade, com essa luz inacessível, como diz Paulo a Timóteo, que nenhum dos homens consegue enxergar. Aquele que habita na imortalidade tem uma luz inacessível, porque a luz ela pode nos cegar se nós olharmos diretamente para ela, porque ninguém jamais conseguiu ver Deus. Então essa grandiosidade de Deus faz a gente olhar para Ele com essa questão deste assombro, faz a gente olhar para Deus com esse sentimento dentro da gente de alumbramento, deslumbramento, olhando dizendo, poxa, eu sou tão pequeno, eu não consigo ser Ele, não consigo ser como Ele. E a prova disso, por exemplo, Isaías, o profeta Isaías, no seu chamamento para ser profeta, quando ele se encontrou, ele se deu conta, quando os olhos dele contemplaram, melhor dizendo, a grandeza de Deus, a formosura de Deus, ele ficou desesperado. Isso despertou medo nele até pela própria vida. O texto de Isaías, no capítulo 6, no verso 5, olha o que Isaías diz. Isaías diz assim, então disse eu, ai de mim, ai de mim. E aí o sentimento dele foi um sentimento de sentir-se aterrorizado. Ele falou, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É a maneira que ele descreveu. Na verdade, ele não viu Deus, ninguém viu Deus. Jesus diz isso lá, João diz isso no capítulo 1, verso 18. Jesus que revela a Deus. Deus ninguém vê. Deus ele é Espírito. Jesus trouxe a revelação de quem é Deus. Então, quando a gente olha para isto, e aí Jesus na conversa com os seus discípulos, é exatamente essa a lição de Jesus. Quando a gente olha para isso, a santidade, ela na verdade implica em uma coisa. A santidade de Deus, ela implica em uma verdade.
em uma situação que você não pode se esquecer, que aquele que se relaciona com Deus deve procurar ser santo. Aí você vai dizer, poxa pastor, mas você acabou de dizer que Deus ele não compartilha esse atributo. Não, o atributo, a santidade do jeito que Deus é santo, você não será nunca. Nem eu, esquece. Não é compartilhado, porque isso é o que distingue Deus de tudo. Como eu disse, aquilo que Ele é. Aquilo que só Ele é, não tem ninguém. Não é que existe um Deus que é melhor do que os outros deuses. Eu gosto muito de uma história que um dia eu ouvi, que o pastor dizia assim, não é que exista o nosso Deus, é um Deus melhor do que o Deus A ou o Deus B, ou um Deus mais compreensível do que... Não, é que Ele é único, não existe outro Deus, é só Ele que é Deus. A grande verdade é esta. E aí então... Quando a gente olha nas Escrituras, nós vamos descobrir e encontrar algumas pessoas dizendo a respeito dessa santidade, que estavam com ele, no caso de Pedro, que vivenciaram tudo o que Jesus fez, que Pedro participou desse diálogo, e daqui a pouco a gente lê, na medida que a gente for pregando, eu vou lendo os textos de Mateus capítulo 6, mas Pedro estava lá, Pedro ouviu a conversa, Pedro escutou os conselhos, Pedro ouviu tudo que Jesus tinha a ensinar, e o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, na sua primeira carta, no verso 15 e no verso 16, ele fala assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ele fala assim, tomai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, tornai-vos, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Seja santo, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, então Deus, muito embora Ele não compartilhe da santidade absoluta dEle, que o difere de tudo, Ele exige que eu e você, a gente viva em santidade. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, Paulo fala a respeito disso, dizendo assim, pois esta é a vontade de Deus, 4:3, versículo 4:3, parte A, que vocês, na verdade, sejam santos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E pensando naquilo que Jesus está conversando com eles, com os discípulos, e falando de um grupo de pessoas, dos fariseus, a gente encontra na Escritura várias passagens onde a gente percebe que santidade ela não é performance. A santidade ela é desnudamento, a santidade é o que acontece no rasgar do coração, da alma, do ser. A santidade não é aquilo que eu gosto de demonstrar para alguém. E nós somos tentados o tempo inteiro. Tem gente que é tentado nessa área o tempo inteiro. Tem alguns que não carregam tanta dificuldade, outros sim, que querem se mostrar alguma coisa para as pessoas o tempo inteiro. Mas a santidade é aquilo que acontece aqui dentro da gente. Aquilo que é real, aquilo que é de Deus para você, aquilo que é o que Deus ensina para você, aquilo que você pode olhar para Ele e mesmo dizendo assim, poxa, eu não vou ser como Ele e jamais seremos como Ele, não somos como Ele. Eu gosto de lembrar daquele texto também que quando nós encontrarmos com Deus, assim como Ele é, o veremos. E nós seremos talvez um pouquinho mais parecido do que somos nessa terra. Nós veremos e seremos de maneira diferente. E veremos Deus exatamente como Ele é. Agora, eu preciso saber o que é santidade, né? Então, o que é santidade? Santidade é separação. Se você for encontrar na Bíblia e procurar nos dicionários que falam sobre esse texto, essa palavra, melhor dizendo, da Bíblia, você vai encontrar que santidade é aquele que vive separado para Deus. Olha que interessante, é viver separado. Quando a gente fala assim, eu me lembro que quando a gente comprava algum instrumento e compra alguma coisa, a gente faz uma oração na igreja, alguém faz uma doação, a gente vai consagrar. O que a gente vai fazer para aquele objeto? Consagrando. Dizendo o seguinte, esse objeto ele é para uso exclusivo de Deus. O santo é o que é usado exclusivamente para Deus. Eu sou usado para Deus. O meu viver é para Deus. A minha vida é para o Senhor. Então, a santidade performática é aquilo que o homem faz, aquilo que os homens praticam diante dos homens. E a santidade verdadeira é aquilo que os homens fazem para Deus, sem pensar, sem se preocupar com os aplausos de Deus. Agora, muitos problemas existem com a santidade performática, muitos problemas. E o primeiro deles é que existe, a primeira lição é essa, que existem muitos problemas.
E nós vamos falar de alguns. E aqui no texto que eu disse para vocês que eu iria ler, diz assim, ó: guardai-vos de exercer, Mateus capítulo 6, verso 1, Jesus falando com os discípulos, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E olha que interessante, eu gosto de comentar o versículo, porque o que dá a entender aqui, talvez para alguns, é que ele está dizendo que não é para demonstrar nada diante dos homens, não é isso que ele está dizendo. Ele fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Ou seja, você tem que ser justo, você tem que ser santo, você tem que ser um cara que expresse e que traga a luz de Deus, mas com o objetivo não de receber aplauso dos homens, não, isso tem que fazer parte de você. Isso tem que se perder em você. Você é assim porque Deus te fez assim, porque Deus te ajudou a ser assim. Por que você é assim? Mas você vai receber, olha, os homens vão dizer, olha, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. E aí o cuidado para que a gente não deixe isso corromper o nosso coração. E Jesus está dizendo, cuidado com isso. Vocês não podem exercer diante dos homens a justiça de vocês. Porque ele diz assim, de outra sorte, vocês não vão ter galardão junto do Pai Celeste. No verso 2... aí ele fala então da esmola, e eu vou falar de esmola e vou falar também da questão da oração. Não vou falar nem do jejum aqui, que o capítulo 6 fala de jejum, o capítulo 6 fala da oração do Pai Nosso. E aí no 2 ele fala, quando pois deres as esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. E olha por que eles fazem isso, por que eles dão esmola, por que eles ajudam, porque eles querem ser glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. E no 6,5, já falando de oração, Jesus fala assim, quando vocês orarem, vocês não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça. Ou seja, num lugar que eles oram, nos cantos da praça, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, era um lugar de maior visibilidade. Ele não ficava só num lugar onde alguém deste lado visse, mas ele ficava no canto, porque do outro lado alguém iria vê-lo orando, o outro lado alguém iria vê-lo orando, e ele receberia então esse galardão, essa coisa, esse elogio dos homens. E ele fala, em verdade eu vos digo, que eles já receberam a recompensa. E o primeiro grande problema da oração performática, da santidade, melhor dizendo, performática, é esta, que existe recompensa. Mas a recompensa, ela só fica no âmbito e na dimensão humana. O galardão é humano só. A recompensa para quem quer performance, quem ele se dá bem, ele fica embriagado com performance, ele se dá tão bem com isto, é que esse galardão, na verdade, tem prazo de validade, é só nessa dimensão, é só para as coisas da vida, é só para as coisas da terra. A santidade performática, ela nos torna viciado de nós mesmos, da nossa glória, da glória humana, do desejo de ser aplaudido, do desejo de ser visto, do desejo de ser reparado, do desejo de ser abraçado e alguém diga assim, poxa, esses caras são esses que são os homens de Deus, esse é o cara, esse é o fulano de tal, esse é o grande problema. E a santidade performática, ela é tão complicada com base nessa dimensão humana, que ela nos impede de enxergar que existe uma recompensa maior, que existe algo que vai ultrapassar aquilo que é humano, existe algo que é maior do que aquilo que acaba, que tem prazo de validade, que é a nossa vida. A gente morre e a gente não leva nada, a gente morre e deixa legados, e se os legados forem bons, beleza, senão nem isso serve para alguma coisa. A gente morre e as pessoas até podem chorar e sofrer, mas a vida continua. A nossa vida é muito maior além do que esta, a vida eterna. Só que o problema da santidade performática é isto. Uma outra coisa, um outro problema é que a santidade performática, ela, na verdade, ela tem essa questão do prazo do presente. Jesus disse assim que do galardão dos performáticos, é para essa vida aqui. A recompensa que Jesus fala aqui nesse verso é a mesma recompensa quando os hipócritas davam esmola.
Essa é a recompensa. O Jesus está dizendo aqui que a recompensa é a mesma quando eles oravam. Os hipócritas oravam lá nos cantos da praça. A recompensa ela é limitada a esta vida. Faz com que os santos performáticos eles fiquem totalmente esquecidos. Se em primeiro lugar ela só recebe o aplauso, na dimensão humana, se em primeiro lugar é limitado ao galardão humano, poxa, você é bom, poxa, esse cara é bom. Em segundo lugar, ela é fundada e alicerçada só nas coisas daqui, ela termina. E no fundo, a santidade performática que Jesus estava dizendo dos fariseus, era o desejo que eles tinham de ter uma boa reputação diante dos homens. Só diante dos homens. Eles não se importavam com a reputação deles diante de Deus. Um outro problema dessa santidade performática é que na busca do nosso devocional, na prática do devocional, a busca é pela estima dos homens, mesmo no devocional. Tudo você vê que é centrado aqui, ó, é aplauso humano, é limitação humana, é vida performática humana, mesmo na questão da entrega, da oração, da nossa vida devocional. O texto fala que eles gostavam de orar e ficar em pé nas sinagogas. O texto fala que eles gostavam de orar nas praças. E o texto fala que eles gostavam de orar de pé. E que isso trazia para eles um sentimento de autoconfiança. Você vai lembrar, por exemplo, de Lucas, no capítulo 18, no verso 11 e no verso 12, quando 2 homens sobem para orar no templo. E Jesus pergunta aos discípulos, 2 homens, ele conta uma história, uma parábola, uma historinha. 2 homens foram orar no templo, e lá no templo os 2 oraram. E depois, no final da história, Jesus pergunta, qual dos 2 que realmente foi tocado por Deus? Qual dos 2 que moveu o coração de Deus com a santidade dele diante de Deus? Qual deles? E o texto diz assim que essa questão da devoção, da prática da devoção, ser uma devoção que busca pela estima dos homens, ela é muito clara aqui, quando Lucas, no capítulo 18, diz assim que o fariseu que estava em pé, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo. E a oração dele era o seguinte, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. E no verso 12 ele fala assim, eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Tudo isso que ele fazia era errado? De dar dízimo, de jejuar, de orar, de se projetar na vida não como injustiça, de se projetar na vida não como um adúltero, nada era errado. Agora o grande problema é que isso tudo era para dentro dele. Ele orava de si mesmo para si mesmo. É algo que é uma performance, é performático. Ele quer se mostrar para alguém para o lado de fora. Outra coisa também que nessa prática devocional, a adoração não tinha foco jamais no Senhor. Jamais ele tinha foco no Senhor. A adoração é para ser notado. A adoração é simplesmente com o objetivo de ser visto pelos homens. Uma outra coisa também aqui, que é o grande problema da santidade performática, é que não existe percepção do quão pequeno é o valor do louvor diante dos homens. Tão pequeno é o valor do louvor diante dos homens frente ao cuidado e à exaltação divina. O que eu tenho que pensar? O que você precisa pensar? A nossa oração, ela não é dirigida aos homens. Quando você ora, quando eu oro, a nossa oração não é para um homem que nós fazemos. A nossa oração não deve ser feita de um jeito que eu estou falando com alguém, que esse alguém é um outro alguém como eu, que come carne, que bebe água. Não, a nossa oração é para Deus. A nossa oração não é feita para os homens. Em segundo lugar, eu não tenho que esperar, sabendo disso, respostas humanas para a minha oração. Eu não tenho que colocar os meus olhos nele, no homem. Eu tenho que colocar os meus olhos em Deus. Seguindo em frente, como Paulo fala aos Filipenses, olhando para frente, tendo como alvo o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É nele que eu coloco o meu olhar. Não deve ser posto no homem. A minha oração, ela não é para o homem. Ou seja, o fariseu, aqueles que viviam na época com Jesus, que andaram com Jesus, que eles estão sendo aqui
na verdade, instrumentos de ensino, eles estão sendo exemplos para que os discípulos não os sigam. Tudo aquilo que eles faziam não era para ser seguido. Esses caras, eles oravam, mas a oração deles era uma oração que era feita tão e simplesmente para que os homens enxergassem. Outra coisa importante, não são os homens que devem julgar a mim e a você. E aqui eu quero também tomar muito cuidado com o que eu vou dizer, porque eu já ouvi gente dizer assim, não, eu não estou nem aí com o que pensam de mim, eu não estou nem aí com o que falam de mim, o que importa é simplesmente eu e Deus. É verdade, mas ela tem uma verdade até a página 2, porque geralmente quem fala isso é alguém que vive do jeito dele, da maneira dele, soberbo, achando que a verdade sempre é a verdade dele, que ele é o cara, que não tem ninguém que pode chegar e colocar com carinho ele no lugar dele e dizer assim, você está errado. Não, ele se sente totalmente seguro de si. Então não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que aquele que ora, aquele que procura ser santo, pensando só em demonstrar nesta vida a santidade para que alguém o exalte, para que alguém fale dele, e ele se esquece de Deus. Esse cara, ele se esquece de uma coisa importante, que não é Deus, aliás, é Deus que vai julgá-lo e não os homens. E Deus está olhando do céu, ele está vendo exatamente qual é a intenção dele, e o juízo é pior de Deus. Lembra que Jesus falou, vocês devem temer não aqueles que matam o corpo, você deve temer aquele que pode fazer você perecer no inferno. Ele está falando de Deus, que conhece você, que sabe quem você é, que sabe o que você pensa. Então, quando eu vivo nessa santidade de performance, os fariseus viviam nisso, eles se esqueciam que não eram os homens que iriam julgá-los, e sim Deus. Não eram os homens que dariam respostas a eles, e sim Deus. Agora, outra coisa que Jesus ensina aqui, e aí ele está mostrando isso para os discípulos, e é onde que eu digo para você que santidade é desnudamento de alma. Santidade é o que você é por dentro. Santidade, você até acaba trazendo para o lado de fora, mas é uma situação inversa. Você é para o lado de dentro e você traz para o lado de fora. E quando você traz, tenha cuidado para que o orgulho não nasça dentro do teu coração, para que as pessoas não comecem a dizer, poxa, esse cara é bom mesmo, poxa, você é demais, e você fique orgulhoso, e você fique exatamente se posicionando na vida tal qual esses fariseus se posicionavam. Agora, a segunda lição aqui é que a santidade, e na santidade que é esse desnudamento de alma, essa nudez de alma, e nessa santidade existe muita bênção de Deus. Existe muito agir de Deus nesse tipo de santidade. E é o texto de Mateus 6, 3, 4 e Mateus 6, 6. Eu li 1, 2 e o 5, agora eu leio o 3, o 4 e o 6. Quando Jesus fala assim, quando você der esmola, falando com os discípulos, tu porém quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola, ela fique em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E na oração, tu porém quando orares, diferente daqueles homens que gostam de orar em pé, de pé, na sinagoga, nos cantos da praça, você entra no teu quarto, e quando você fechar a tua porta, você vai orar ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então a bênção da santidade, que é um desnudamento, que é a nudez de alma, a primeira bênção que ela traz, é que ela traz ao homem a capacidade de encontrar-se com Deus mesmo. Ela traz ao homem a capacidade de encontrar com Deus de verdade. Não é um encontro simplesmente com os aplausos humanos, não é um encontro com aquilo que o satisfaz, com o seu galardão, que se dá só nesta via, nessa dimensão humana, que tem prazo de validade, data de nascimento e data de morte. Muito embora eu e você não saibamos a nossa data de morte, nós não vamos saber, e louvado seja Deus porque a gente não sabe. Agora, aqui não, é diferente. Quando eu sou santo e procuro ser santo, mas não como
alguém que gosta de ser e atingir performance, mas quando eu busco santidade como um desnudar da alma, eu encontro Deus de verdade. Hebreus 12:14 diz isso de modo claro, quando o escritor de Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santidade, mas não santidade do lado de fora simplesmente, mas uma santidade que acontece aqui dentro da gente. Eu não encontro Deus, eu não vou ver o Senhor, eu não consigo tocar ao Senhor, eu não consigo tocar a Deus. Agora, o que Deus espera do homem quando o homem se relaciona com Ele? O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? É que a gente seja santo. Pastor, mas você falou que santidade é um atributo que Deus não compartilha. Sim, ele é diferente. A santidade de Deus é o que difere de todos os seres criados. Eu não vou falar nem diante de outros deuses que tem na cabeça humana, mas de tudo que existe, tudo que você vê, tudo que o homem percebe, a santidade de Deus o torna diferente. A alteridade de Deus é esta. É isso que acontece. Agora, o que acontece aqui? Deus, ele deseja ver essa sinceridade. Deus deseja ver essa verdade dentro da gente. O homem passa a entender então, quando ele busca essa santidade, que esse encontro com Deus, ele só acontece na intimidade com Deus. Eu só encontro com Deus na intimidade. E que essa intimidade, ela só é encontrada, eu só consigo descobrir o caminho da intimidade quando eu tenho esse desnudamento de alma. E esse desnudamento de alma vai resultar em algumas expressões de louvor, expressões de culto da alma. A campanha desse semestre que Deus colocou no coração do pastor Ivaldo é a campanha do esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91. Quem habita no esconderijo do Altíssimo. E quem habita no esconderijo do Altíssimo é alguém que descobriu que santidade só acontece para o lado de dentro. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descobriu que santidade só é verdade, só é possível no desnudar da alma, no quebrantar do coração, no rasgar as vestes. Só isso que é santidade. Tudo aquilo que parece santidade não é santidade. Eu vi um post do pastor Ed René essa semana, no Instagram dele, que ele falou assim: essa semana está muito boa para pregar o Evangelho. Você encontra um padre que está sendo acusado de um monte de coisa errada, você encontra um pastor que está sendo preso, e você encontra uma pastora que está acusada que matou o marido. Essa semana está bom para pregar o Evangelho. E eu de verdade, eu não sei o que ele quis dizer. Eu não sei se ele foi cínico, brincou, eu não sei se ele falou, não, é verdade. Eu fiquei na dúvida, talvez o burro aqui sou eu, logicamente. Com certeza foi eu que fui burro, que não entendi a mensagem. Mas eu não sei se ele quis dizer assim, ó, agora que é a hora dos verdadeiros mostrarem a cara e dizerem quem eles são para a glória de Deus. Quem, na verdade, é de Deus, e aquilo que Deus operou na vida deles de verdade, sem mentira, sem hipocrisia, sem coisas erradas. É isso que a gente tem visto. E aí a gente está pegando casos isolados que apareceram agora, a gente não sabe o que vai acontecer, se realmente, no caso da pastora, se é verdade, se não é verdade, se a polícia vai provar ou não vai provar. Mas quantas histórias você conhece? Me lembro de uma vez que o pastor Ivaldo me trouxe uma matéria de um pastor, não me lembro o nome dele, também nem vou dizer o nome dele aqui, mesmo se eu lembrasse, que ele, para uma garotinha de 16 anos que era apaixonada pelo filho, mas o filho não queria nada com ele, né? Com ela no caso, e o pastor acabou se interessando, botou os olhos na menina, e ele disse assim: olha, você quer ter o meu filho, o amor do meu filho? E aí ela disse, lógico que eu quero, ela gostava do filho dele. Então você vai ter que fazer o sacrifício de Abraão. Lembra disso, pastor Ivaldo? E qual que era o sacrifício de Abraão lá para sacrificar o Isaac, quando Deus pediu o Isaac em sacrifício? É que ela tivesse 3 noites com ele de amor. Santidade para o lado de fora só. Pessoa conhecida, programa no rádio, muita gente seguia. Ou seja, essa santidade, ela é mentirosa. Era isso que Jesus estava alertando contra os fariseus. Era isso que Jesus estava querendo despertar nos seus discípulos. Essa santidade não vale nada. Essa santidade, ela pode até ser gostosa e saborosa para quem está recebendo um galardão humano, mas acaba. E o galardão humano que ele recebeu de alguém, ele com prazo de validade é alguma coisa que não vai satisfazer a vida dele, a alma dele. Agora, uma santidade verdadeira, ela é uma expressão de um culto de alma, é uma expressão de uma verdade que nós temos diante de Deus. Uma outra
coisa positiva aqui, se a primeira coisa positiva que eu vejo é que ela traz o homem a recompensa do encontro com Deus, ainda no presente, seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vejo o Senhor hoje, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, não é isso que você canta? Eu vejo a glória, eu sinto Deus, eu falo com Deus, Deus fala comigo. É assim que a gente ouve. Ou seja, você tem um encontro com Deus. Em segundo lugar, você tem a compreensão daquilo que Deus espera de você. Em terceiro lugar, traz ao homem a compreensão de que a oração dirigida a Deus é suficiente. Quando eu oro a Deus, a minha oração dirigida a Ele é suficiente, porque o Pai a quem eu oro, Ele me vê o tempo todo. Eu não preciso orar de pé na sinagoga ou na praça para que os homens vejam e para que os homens reconheçam alguma coisa que o meu orgulho está querendo que eles reconheçam. Não, a minha oração, quando eu faço, é para Deus e Deus me vê, e a minha oração para Deus é suficiente. O salmista fala assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Salmo 139, versos 7 e 8. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Quando Jesus tem um encontro com Natanael, antes do encontro, Natanael falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desdenhando de Jesus, nada existe de bom de Nazaré. E quando Jesus viu Natanael, no verso 1, 47, 48, aproximar-se, disse assim a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. É um israelita com todas aqueles costumes, com todas aquelas verdades que tinha na cabeça em relação àquilo que os fariseus não compreenderam. Talvez Natanael estava indo para o mesmo caminho. Não existe nada bom de Nazaré. Aí Jesus falou assim, perguntou a Natanael, de onde você me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aí o Natanael fica deslumbrado. Ah, meu Deus. E ele fala, só por causa disso que você acreditou? Tem muita coisa maior a ser revelada. Ou seja, Deus nos vê. É melhor para nós sermos conhecidos pelo nosso Papai dos céus do que pelos homens. Muito melhor. E olha que eu estou falando, preste atenção, eu não estou aqui, jamais vou estar falando aqui que você não deve ser alguém que façam coisas para abençoar os homens e que as pessoas possam olhar para você e desejar seguirem a Jesus por causa de você. Não, o que nós estamos falando aqui hoje são daquelas pessoas que são os fariseus, que eles queriam ser vistos pelos homens. Tudo que eles faziam é que eles queriam ser vistos pelos homens. Esse privilégio que nós temos de saber que a nossa oração é dirigida a Deus, é que eu sinto que a minha oração ao Pai, ela está sendo ouvida de fato. E para concluir, gente, e eu termino a minha fala aqui hoje, a santidade performática, ela leva o homem ao esquecimento. A santidade como uma figura de performance é exatamente isso. Ela nos leva a essa ilusão de observar a cada um de nós. Eu me observo no espelho e eu começo a me elogiar. E isso gera presunção dentro da gente. Isso começa a gerar dentro da gente uma presunção. E isso gera também na humanidade que vive com a gente, na nossa sociedade, melhor dizendo, a palavra é essa, naquela nossa roda de amigos, de pessoas mais próximas, elogios à nossa parte, e isso contribui mais ainda com a presunção que nasce no nosso coração, porque eu tenho uma santidade que não é verdadeira, ela não é um desnudamento de alma, só que eu estou sendo elogiado, e isso me faz bem. Isso gera em mim essa presunção. A santidade como uma figura que é só performance, faz com que o homem não consiga colocar o pé na realidade da vida, naquilo que é vida, naquilo que Deus tem como vida e vida abundante. A santidade como uma figura de apenas performance é um fake, é uma farsa, é um ensaio, é uma mentira, é só um ensaio que não tem nada a ver com verdade. As experiências, elas são só sombras, elas não são realidades. Esse que é o grande problema. Agora, a santidade verdadeira, que é um desnudar da alma, me faz lembrar o texto lá de Hebreus, no capítulo 13, no verso 15, quando diz o seguinte:
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O escritor de Hebreus diz, no 13:15, diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. A gente, quando monta o esboço para passar para as células que se reúnem online durante a semana, a gente sempre coloca 2 questões para compartilhamento, né? E eu coloquei 2 perguntas nessa semana para vocês. A primeira fala assim: como escapar da tentação de reproduzirmos em nossa vida a santidade das performances? Como escapar dessa tentação? A segunda é: como fazer para vivermos o desnudamento de alma todos os dias da nossa vida? A segunda é uma pergunta que responde à primeira: como que eu deixo? Como que eu abandono isto? Quando eu entendo que isto, a performance, aquilo que é só desempenho para que as pessoas vejam, sendo que não é algo que eu faço para Deus, porque santo, ser santo é ser alguém separado, é ser alguém que descobriu que ele foi separado por Deus, em primeiro lugar, para viver para Deus, e para Deus, e somente para Deus, e não viver para que os homens olhem para ele e digam: este é o cara que anuncia o reino de Deus. E isso gera dentro de você orgulho, gera em você presunção, gera em você o sentimento de que você é capaz. A grande verdade é que eu e você precisamos de Deus o tempo todo. E eu só consigo escapar dessa tentação quando a minha santidade, ela é uma santidade que é diante de Deus em primeiro lugar, mas ela é diante dos homens a mesma que é diante de Deus. Eu sou o que eu sou, no quarto fechado, com a porta, orando sem nenhuma plateia, mas eu sou aquele que, orando em público, vai ser o mesmo, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. Isso é santidade que Deus recebe como um louvor que sobe até o trono da graça de Deus. Que Deus possa te abençoar.